Meu nome é João, eu sou do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal de Sergipe. Vou falar um pouco sobre simuladores em arquitetura de computadores para a disciplina de arquitetura de computadores. Primeiramente, uma contextualização da importância dos simuladores é importante. O matemático inglês Alan Turing é conhecido como o pai da computação em razão da sua grande contribuição para a área. Os seus conhecimentos são responsáveis pela base da computação moderna, com conhecimentos complexos, mas altamente eficientes. Ele começou algo que revolucionaria o mundo. Com isso, veio um grande problema que ele enfrentou. Para mudar o funcionamento de sua máquina, ele precisava mexer nela fisicamente, o que levava tempo para que a modificação desejada fosse alcançada. Dessa maneira, algo que facilitaria sua vida seria o uso de simuladores, para testar suas modificações, como também aumentar a quantidade de testes. A partir disso, é possível notar a grande importância do uso de simuladores, aumentar a eficiência da criação. Dessa forma, o uso de simuladores em arquitetura de computadores é bastante utilizado no mercado tecnológico para reduzir os custos de produção. Além disso, eles são usados no nível educacional para introduzir ao aluno a conceitos da arquitetura computacional, facilitando assim o seu aprendizado. Existem simuladores para diversos usos, por exemplo, para simular o funcionamento da memória, da GPU, da CPU, para software, para hardware e outros usos. Alguns dos simuladores utilizados são o GenFibre, que é utilizado no meio acadêmico, o SPI, que é utilizado para simular RISC-Sim, Multi2Sim, para simular CPU e GPU. E esse trabalho irá falar sobre o simulador Sims, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo professor Gabriel e para uso acadêmico dos alunos, porque é um simulador de fácil uso e de fácil entendimento do que está acontecendo. O simulador Sims ele emula a arquitetura do processador Sapiens, que é uma versão estendida do processador Neander, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As características fundamentais do Neander são a largura de dados e endereço de 8 bits, dados representados em complemento a 2, acumulador de 8 bits, apontador de instrução de 8 bits, registrador de código de condições com 2 bits, negativo, N e 0Z. E com a extensão Sapiens, eles possuem as seguintes características: modo imediato de acesso aos operandos, modo indireto de endereçamento, operações de entrada e saída de dados para dispositivos I/O, incremento da largura do apontador de instruções para 16 bits, um apontador de pilha também de 16 bits, um código de condição flag C para o vai1 e também o vem1, uma instrução de trap para a chamada do simulador para realizar operações mais elaboradas de I/O, um conjunto novo de instruções de movimentação de pilha, deslocamento do registrador, soma e subtração com vai1 e vem1. O formato das instruções do processador pode ser de 1, 2 ou 3 bytes. O primeiro byte contém um código da operação, no qual 6 bits mais significativos, e o endereçamento fica nos 2 menos significativos. Quando a instrução contém apenas 1 byte, significa que o operando é o acumulador. Quando forem 2 bytes, o acumulador vai estar presente. E o segundo byte será o de instrução. Já quando forem 3 bytes, os 2 últimos bytes contêm o endereço de memória do operando. Os códigos de condição do processador para demonstrar o resultado da última operação são N vai ser 1 quando o resultado da última operação for negativo, 0 quando não for negativo, Z será 1 quando o resultado for 0, e o Z será 0 quando o resultado for diferente de 0. C será 1 quando a operação resultou em um carry na soma ou um borrow na subtração, será 0 quando não resultou nenhum carry e nenhum borrow. Agora eu irei falar sobre as instruções do Sims, do processador Sapiens. O processador tem 31 instruções. Eu irei falar uma daqui. O NOP não faz nada, o STA armazena o acumulador na memória, o STS armazena o apontador de pilha na memória, LDA carrega o operando no acumulador, AD soma o acumulador com o operando, subtrai o acumulador do operando, OR, SHO, AND e NOT faz as lógicas, NOR complementa os bits do acumulador, SHL desloca o acumulador para a esquerda, SHL desloca o acumulador para a direita, JMP desvia a execução do programa para o endereço, JN desvia a execução do programa para o endereço se n igual a 1, JP desvia a execução do programa para o endereço se n igual a 0 e z igual a 0, IN carrega no acumulador o valor lido no endereço ES, OUT descarrega no acumulador o valor lido no endereço ES, RET retorna de procedimento, PUSH coloca o conteúdo do acumulador no topo da pilha, POP retira o valor do topo da pilha e coloca no acumulador, TRAP instruções para emulação de rotina de ES para o acumulador e HL para a máquina. Agora irei falar sobre a linguagem de montagem para o processador. Para comentar no código de montagem, coloca um ponto e vírgula no início e comenta. Rotas, próxima posição de memória seguida de 2 pontos. ORG, END, indica ao montador que a próxima instrução ou dado deve ser colocada na posição de memória indicada por END. Vai, associa um rótulo a um certo valor. END, o programa acabou e END pré-carrega o PC como endereço inicial de execução do programa. DSMed reserva o número de palavras de memória definido pelo IMED. STR, cadeia de caracteres, carrega nessa palavra de memória os valores do código ASCII. Agora irei mostrar como proceder para o download do simulador Sims. Para utilizar o simulador Sims, você vai no seu navegador e digita por Sims UFRJ. Irá entrar nesse link aqui
essa página e vai até o final da página, até a seção Download. Clica nesse link da SourceForge e aqui estará as versões para download. Aqui o próprio criador do simulador coloca as versões que devem ser baixadas. Como o meu é o Windows de 64 bits, eu irei baixar ele. Irá aparecer aqui para clicar para download, que irá começar. Pronto, baixou. O simulador Sims já está baixado, você vai somente executar ele. Pronto, aqui está o simulador Sims. Agora eu irei mostrar um exemplo do uso do Sims. Aqui está a janela do Sims. Agora tem várias opções. Aqui tem a opção arquivo, que você pode abrir um novo arquivo, criar um novo arquivo, abrir um arquivo, carregar em hexadecimal. Aqui vai ter um tutor de programação para a linguagem, que você pode fazer as coisas. Aqui está a memória. Aqui está as operações. Aqui. Aí eu vou criar um exemplo de soma de dois números, que será armazenado em uma terceira variável. Irei nomear o nome do programa, a pessoa que fez e a data que foi realizado. Pronto. Para isso eu começo utilizando a instrução org, serve para dar início a onde será começado a execução do programa, né? Começar na memória 100. Aqui eu estou utilizando para salvar onde será salvo o número que eu escolhi. Ou seja, o número 1 será salvo na memória 101, o número 2 na memória 102 e o resultado na memória 103. Aqui eu irei carregar o número 1, somar com o número 2 e salvar essa soma na variável resultado. Após isso, eu fecho o programa, vou na linha 200, coloco o número 5 como primeiro número, o número 7 como segundo e reservo um espaço de 1 byte de memória para ser armazenada essa soma. Aí, com isso, eu retorno a memória 100, está pronto a soma. Eu compilo, aqui está o processo de compilação, onde foi salvo, aqui, ó. Tudinho, certinho. Aqui está o processo de execução. Se eu quiser, eu posso executar, que ele vai executar todo o código. Posso executar passo a passo, mostrando aqui as instruções, como foi feito. Aqui a área, pronto. A partir do que foi apresentado, é possível concluir que o uso de simuladores em arquitetura de computadores é necessário para o mercado tecnológico para a inovação, pois permite um maior lucro para as empresas, além de permitir que os conhecimentos adquiridos em salas sejam aplicados. Além disso, o Sims mostra que o simulador também pode ser de fácil utilização, o que possibilita que iniciantes entrem nesse meio sem passar por grandes dificuldades. Em suma, o mundo está cada vez mais se modificando, então é de extrema importância que as pessoas conheçam sobre o incrível mundo da arquitetura de computadores.